Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Ó Hashem, grandioso de Israel, que a tua palavra, ó grandioso, possa resplandecer dentro de cada um de nós. Hoje, ó Pai, tenho um momento importante, depois desse momento de intimidade contigo, Pai. Mais uma alma será entregue em tuas mãos. Pai, graças te damos por mais um dia e por mais esse momento, por mais essa alegria. Pai amado e Pai celeste, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas tu através do homem ensinando as tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a tua, grandioso. E pelos ensinamentos do teu Filho amado, nosso Cristo, Redentor de nossas almas, que sejamos todos amparados pelas tuas poderosas mãos. Que a partir de agora o homem se cale, para que tu, ó Pai, possa falar através do teu instrumento. Que assim seja, graças a ti, meu Pai. Abram tua Bíblia no livro de Salmo 141. Você que está do outro lado nos acompanhando, abra sua Bíblia também e preste atenção. Abra teus olhos espirituais, teus ouvidos espirituais, para que o Deus vivo de Israel possa falar com você aí na tua casa, ou no teu trabalho, onde você estiver. Que nesse momento você seja cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia divina. Que a partir de agora você possa compreender que o Deus de Israel é um Deus de bondade, é um Deus puro e sincero. E que a todos nós nos dá a oportunidade de mudarmos para o melhor. Salmos 141. A palavra do nosso Deus para o dia de hoje nos diz assim: Senhor, a ti clamo, escusa-me. Uma alma aflita clama a Deus para que ouça a voz dela. E com o coração contrido, ele fala com Deus. E a palavra nos revela isso. Inclina, ó Pai, os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face, ó grandioso, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Aqui o salmista Davi, representando a todos nós quando oramos, ele diz a Deus: olha, Pai, Hashem, aqui estou, atenta aos teus ouvidos à minha oração, porque sou pequeno, nada sei. Ó grandioso de Israel, ouve as minhas orações, e até mesmo quando levanto as minhas mãos a ti, eu lhe peço, ouça, escuta-me. Muitas das vezes oramos, clamamos
e achamos que Deus não responde. Mas se olharmos à nossa volta, veremos que Deus usa um animal, uma ave, o vento, o cair da chuva, a brisa leve que toca no nosso corpo, tudo fala de Deus. Mas nós, na nossa inconstância, queremos buscar algo além do que Deus possa nos oferecer. Muitos vão dizer: Deus pode nos dar tudo. Ele pode nos dar o mundo. Mas Ele nunca vai nos oferecer algo além daquilo que nós estamos capacitados para carregar ou para adquirir. Porque o conhecer de Deus é grandioso demais. E temos que nos alimentar como o ser humano se alimenta, primeiro com o leite e depois com o alimento sólido. A palavra de Deus, ela vem através de mensagens. Se não conseguimos degustar toda a palavra, nunca alcançaremos o segundo patamar da escada. Seremos sempre crianças, meninos inconstantes, que é levado pelo vento, como a cana, que o vento sopra, vai de um lado para o outro. Devemos sempre firmar o nosso pé na rocha, que é Cristo. E a Ele devemos toda adoração, todo louvor. Porque a palavra do Altíssimo nos diz que Ele anda pela terra procurando os verdadeiros adoradores. Mas o que é ser um adorador? É aquele que o adora em espírito e em verdade. E a palavra do nosso Redentor, em Salmo 141, versículo 2, diz assim: ponha só, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O Pai, Ele diz assim: olha, eu colocarei algo na tua boca, mas é preciso que ela fique fechada. E muitos não vão compreender. Porque muitas das vezes, Deus, Ele nos passa uma mensagem, mas nós temos que ficar calados. Por quê? Porque não é o momento certo de passar aquilo que Deus nos passa. Não é o momento certo de anunciar algo que Deus nos manda anunciar. O mundo está cheio de profeta. Todos querem profetizar em nome do Eterno, sendo que o Eterno não mandou. E é por isso que muitos estão caindo numa lacuna, num buraco profundo. E esses que se dizem profetas, que se dizem homens de Deus, terão pago no final da vida. Porque a palavra que vem de Deus, ela regenera. A palavra que vem de Deus, ela dá vida, ela não deixa confusos. E a confusão não provém de Deus. Porque quando Deus fala, Ele esclarece. E quando Ele esclarece, a mente abre. Quando a mente abre, os olhos abrem. O ouvido abre, o coração abre. E a pessoa se torna livre. Aquilo que te prende não provém de Deus. Deus quer que você ande sobre a terra livre, voando como um pássaro. Quando você está preso, não é liberdade. Salmo 141, versículo 4. Não inclines o meu coração a coisas más,
a praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Em muitos templos religiosos, alguns incautos que se denominam pastor servo do Altíssimo vão dizer que essas delícias são coisas que provêm do centro, como carne sacrificada, doces sacrificados. Mas o que Deus nos revela através de Salmo 141? Vamos ler esse versículo de novo para que você compreenda o que Deus está falando. Versículo 4 de 141. Não inclines o meu coração a coisas más. A primeira coisa que Deus nos ensina é que Ele não barganha vitória, não barganha bênção. Em muitos templos religiosos nós vemos cajado santo, lencinho santo. Deus precisa utilizar coisas materiais para abençoar alguém? Cristo já é a resposta viva disso. Aquele que tem Cristo na vida não precisa buscar lencinhos, cajadinho santo rosa ungida. Ele precisa ter uma comunhão com o Eterno. E a essência do Eterno, ela não está dentro de templos religiosos. A essência do Eterno, ela está dentro de você. O reino do céu não está dentro de templo ou está lá fora. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. E precisamos aflorar esse poder que nos leva a caminhar pelas estradas tortuosas da vida, que muitos ainda caminham errantes por ensinamentos fraudulentos, porque utilizam a Bíblia para o seu bel prazer, para levar as pessoas a conhecer aquilo que eles querem que a pessoa conheça, e não a verdadeira palavra. E ainda em Salmo 141, versículo 4, ele nos diz assim: não me permita praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade, e não me permita comer de suas delícias. O que é comer das delícias daquele que pratica iniquidade? Hoje em dia nós vemos isso dentro daquele lugar que deveria ser santo. Nós vemos isso dentro dos templos religiosos. Muitos vão dizer, você está generalizando? Não. Eu conheço muitos. Mas por mais que eu conheço muito templo, ainda é a minoria. Ainda é uma terça parte de todos que aí estão. E eu não falo isso sem fundamento, porque eu já passei por todos, não que eu frequentei, mas que fui chamado para pregar. Fui chamado para reunião de pastores. E em plena reunião a gente vê tanta coisa que até o diabo vira a face. De tão demoníaca que é a mente desses homens. Se alimentar com a delícia que aqui a Bíblia, em Salmo 141, versículo 4, nos ensina, é se alimentar com aquilo que eles oferecem, dizendo que é culto agradável a Deus. Muitas pessoas dizem que são
levitas. É o título que dão para aqueles que louvam na casa do Pai. Mas nenhum pastor ensina, dentro do contexto bíblico, o que é ser levita. Levita não é cantor, não é adorador. Levita vem da família de Levi. E os filhos de Levi são escravos da igreja, são escravos dos seus irmãos. Os levitas do passado não eram adoradores. Eles lavavam banheiro, lavavam os utensílios da igreja. Mas um dia o sacerdote chegou no templo, lá em Israel, e viu um levita louvando. E naquele momento ele foi tocado pelo poder de Hashem, o Deus Todo-Poderoso. E disse: olha, eu vou te dar uma oportunidade para você louvar a Deus. A pessoa sai de escravo, de empregado, para adorar. E ele começou a louvar o levita, da família de Levi. Mas ele não perdeu a essência de continuar sendo escravo da igreja. Limpar o banheiro. Agora você pergunta aos levitas, entre aspas, que tem por aí, se eles fazem a limpeza da igreja. Se eles vão lá, lavam o banheiro, que muitas vezes um membro está passando mal e vomita, se ele vai pegar naquilo. Não, eu sou levita, eu sou consagrado. Você sabe o que é servir a Deus? Você sabe o que é ter essência de Deus, não se alimentar das delícias que a igreja te oferece? É você se rebaixar, se diminuir perante o Eterno de Israel, para que ele cresça na sua vida. Porque a palavra nos ensina que todo aquele que quer ser primeiro é o último. E todo aquele que é o último é o primeiro. Devemos aprender que na essência de Deus, nós temos que ser humildes. O nosso Redentor não nasceu em castelo. O nosso Redentor é rei. E nasceu no estábulo. Nasceu no curral, onde tinha animais. E onde ele foi deitado? Onde deitou o nosso Mashiach? O menino rei se deitou num coxo, onde se colocava alimentos para animais, onde baba de animal caía. E eles enfeitaram para que o mundo acreditasse em tais coisas, e diz uma manjedoura. Manjedoura era um coxo onde o nosso Redentor se fez pequeno, sendo ele o rei do universo. Ele desceu à profundeza, saiu da glória, saiu do teu reino, do teu trono, se fez carne e sangue e habitou no nosso meio. Ninguém o ama com tanto afinco, porque o amor dele é tão grande. E ele nos chama para receber esse amor. Mas as igrejas, os templos religiosos hoje, oferece a você uma rosa ungida e diz: ela representa Cristo. Cristo não precisa ser representado por coisas terrenas. Cristo é representado pelo amor, pela misericórdia. Cristo não é representado no pastor. Cristo não é representado no obreiro.
Cristo é representado na misericórdia, na compaixão com o bêbado caído, no amor para aquele que está passando fome, alimentando e agasalhando. Não é templo religioso que te torna um servo de Deus. Porque o próprio Cristo disse, olha, está vendo esse templo? Não é aqui que eu habito. Eu estou onde estiver 2 ou mais falando em meu nome. Em lugar nenhum na Bíblia você vê Cristo falando para levantar igreja. E você do outro lado, esteja você em qualquer parte do mundo me ouvindo agora, você vai dizer, mas vou eu, Senhor, com a tua igreja. Eu não tenho igreja. A minha igreja é você que me ouve. Eu separei um pedaço da minha casa para levar a palavra. Cristo saía pela rua, pelos montes, e anunciava a boa nova. Você sabe a diferença de Cristo para os mensageiros da palavra daquela época? Cristo falava fora da cidade. Sabe por quê? Isso os pastores não lhe ensinam. Porque dentro da cidade tinha avarentos, enviados de Satanás, que se denominavam sacerdotes, hoje conhecido por todos nós como pastores. Porque eles naquela época, como nos dias de hoje, pediu dízimo e oferta, que se diziam agradável a Deus. O cristão segue a Cristo. O que Cristo nos pede? Ele nos pede dinheiro? Ele nos pede obediência à palavra. Porque a salvação vem por ouvir a palavra de Deus. Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo. Será isso uma benignidade? Repreenda-me. Será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Aqui o salmista diz assim: quando sou repreendido por ti, ó grandioso Hashem, o meu coração se alegra, porque bem sei que mesmo na minha calamidade, tu serás comigo, porque tu és o justo que quer ver justiça na minha vida. Muitos não gostam de ler salmos, não gostam de ler cantares. E já ouvi pastores falar que cantares é um poema de amor. O que está por trás de cantares vai muito além da imaginação humana. As palavras escritas em salmos não são simples palavras. O que está por trás da palavra vai muito além daquilo que nós almejamos. Salmo 141, versículo 6. Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. A justiça divina, ela é plena.
Aqui o salmista, ele nos fala aqui, se estamos cheios do Espírito Santo, quando abrirmos a nossa boca, aquele que nos condena, pastores, obreiros, terão que se calar, porque não vão poder discutir com a verdade. E a verdade, ela não provém do homem, ela provém de Deus. Versículo 7. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha nas terras. Aqui o salmista fala conosco assim: quando deitarmos, a nossa cama eterna, estaremos numa única posição. Mas depois que o pó voltar a pó, os ossos já não ficam da mesma forma que ele estava quando estávamos andando. Eles se soltam, caem, se espalham. O que a palavra quis dizer para conosco? O mais santo da terra, se houver, os ossos dele não vai ficar diferente. Para o mesmo lugar que vai um bandido, vai um cristão. Da mesma forma que vai apodrecer o bandido, vai apodrecer o cristão. O que Deus nos mostra é que somos iguais perante Ele. Não são as vestimentas da carne que nos faz diferente perante o Altíssimo, mas é a vestimenta do Espírito que nos faz diferente de todos. É a unção que recebemos de Deus, o grande Hashem, que nos separa desse mundo perverso. Mas o mais importante, mesmo sendo cheios, mesmo sabendo que somos separados, devemos olhar para o nosso interior e falar: não sou digno de tudo que recebi. Foi pela graça que eu recebi todas essas bênçãos. E por isso, não sou melhor do que ninguém. É isso que devemos entender. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós olhamos para pessoas de vários templos religiosos. São pessoas arrogantes, de narizinho para cima. São pastores que acham que são santos. Muitas vezes, não querem ouvir o que o membro quer falar. Não se assenta com o membro e quer ouvir. Assim que acaba o culto, muitos saem correndo para ir para casa. Como se o que ele tivesse feito já estava feito e não precisava mais. Eu sou pastor 24 horas por dia. Assim que eu coloco o culto na casa das pessoas, elas mandam mensagem. Muitas das vezes as pessoas acham que eu estou com o celular fazendo nada, mas estou respondendo, conversando, administrando a palavra de Deus na vida daquela pessoa.
norte ao sul do globo terrestre, eu tenho membros. Eu tenho membros na África, em Portugal e por todo o mundo. Tem lugares que nem o meu idioma fala, mas está ouvindo o meu culto. O culto de Deus, o culto santo. E a palavra nos diz assim: versículo 8 de Salmo 141. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, ó Redentor de Israel. Em ti somente confio. Não desnude a minha alma. O que é desnudar? É expor o meu íntimo. É colocar o meu íntimo para que o mundo veja. E qual é o íntimo da pessoa? É o que ela faz em segredo, dentro do seu coração. É o que ela faz no íntimo, lá no profundo do seu ser. É isso que o Pai está falando. Olha, eu não vou fazer isso com você. É você que tem que se limpar. É você que tem que se perdoar. É você que tem que compreender. Depois que se come o pão da vida, como diz a palavra, pode o cachorro voltar ao vômito? Pode alguém desprezar o alimento vivo? Pode alguém? O filho pródigo, ele habitava com Deus. Muitas pessoas acham que o filho pródigo é uma história real, mas é uma parábola nos anunciada que o filho pródigo habitava com Deus e com seus irmãos. E o pai dele era o Deus. Ele disse: olha, não quero estar mais aqui. Quero sair pelo mundo, me dá minha parte. E o pai o encheu de bênção. A palavra descreve que encheu ele de dinheiro, mas encheu ele de bênção para ele ir. E ele frequentou tudo que tinha para frequentar. Pulou de galho em galho, procurando aquilo, a felicidade plena que ele almejava ter. Mas aí Deus, Hashem, o grande Odrei Vavirê, Yahweh, o Eterno de Israel, disse: eu não vou te alimentar, não vou te provir, não vou te dar sabedoria, não vou te dar entendimento, nem discernimento de mais nada. Seja tu o animal que deseja ser. E muitos dizem que o filho pródigo comeu as bolotas dos porcos. Na interpretação dessas pessoas, vão dizer que ele comeu lavagem, ou farinha molhada, julgada como bolinha para eles comer. Mas, na verdade, as bolotas do porco, aquele filho pródigo que estava no castelo, na presença do Todo-Poderoso, ele comeu as fezes daquele animal que, segundo
os judeus, é impuro. O que é comer algo que não presta? É se alimentar daquilo que não vai te glorificar nem te edificar. Ah, mas nós temos que glorificar a Deus, mas Deus te glorifica. Deus te exalta. Quando compreendemos e discernimos o que é certo e errado, não é porque falaram, mas porque Deus falou ao nosso coração. Versículo 9. Guarda-me dos laços que me amarraram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Aqui a alma ela clama e diz a Deus: me livra, ó Pai amado, dessas pessoas que me rodeiam e querem me levar para o buraco profundo. Porque é assim que é o mundo. Cristo nos ensinou, deixou escrito, mas ninguém ouve. Vão te chamar e vão dizer: Cristo está ali, vá lá. Outro vai falar: não, não é naquela, é na outra. Mas eu estou onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome. Em meu nome. As igrejas reúnem em nome de Cristo. As igrejas se reúnem em nome de Mamon. Para aqueles que não sabem o que é Mamon, é dinheiro, é propósito, é campanha. Quando nós nos reunimos em nome de Cristo, nós reunimos em nome do amor, da misericórdia, da compaixão, em ajudar o próximo. Você quer ser dizimista? Amém. Que Deus lhe abençoe em abundante, mas aonde você vai pôr o seu dízimo? Ah, pastor, está escrito: trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Prova-me nisso. Se eu não abrir as comportas do céu, derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Mas o que é a casa do tesouro? O que é o espetáculo da casa do tesouro? Mas os devassos da palavra, que corromperam a palavra santa de Deus, vão dizer: a casa do tesouro é a igreja, é o altar. E vão dizer que eu não falo segundo os estatutos da Bíblia, mas eu vou dizer segundo os estatutos da Bíblia. Um homem caminhava, alimentou o que estava faminto, agasalhou quem sentia frio, curou as feridas do outro, visitou o outro na cadeia, fez e aconteceu com toda a sua fortuna que ele estava levando para Cristo. E quando ele já não tinha mais nada, estava pobre, mendigando nas ruas, ele ouviu alguém dizer: o Mashiach vem. E um homem, todo ferido, arrastando em seu ombro uma cruz. Quando ele olhou para aquele homem, ele disse: mestre, mestre, vendi todos os meus bens e vim trazer para você tesouros, prêmios. Mas agora eu sou um pobre, um moribundo, não tenho nada a oferecer. E o mestre virou para ele e disse: olha, quando eu tive fome, me agasalhaste, me alimentaste. Quando eu tive frio, me agasalhaste. Quando eu estava com feridas, curaste as minhas feridas. Quando eu estava encarcerado, me visitaste, me levaste amor e confiança. E aquele pobre homem disse: mestre, quando eu fiz isso, que foi agora que eu te vi.
E Cristo, não pastor, Cristo disse para ele: toda vez que alimentaste os mais pequenos da casa do meu pai, alimentaste a mim. Trazei todo dízimo à casa do tesouro, levar dízimo. É uma cesta básica para quem está passando fome. Não é alimentar esses depravados da palavra que dizem ser servo de Deus, mas quer enriquecer, ter carro do ano. Abre templos luxuosos e é os membros que têm que pagar por todo o luxo dele. A palavra de Deus ela é a verdade, é o caminho, é a vida. Aquele que não seguir por esse caminho está seguindo por caminhos tortuosos que leva à perdição eterna. Toda vez que você ajuda alguém, você não está dando para alguém, você está dando para Deus. Porque o mesmo Deus que habita em você habita no outro. A prova de tudo isso foi Cristo dizer: sempre que precisei pude contar contigo. Você já ouviu isso em algum lugar? Sabe por que hoje ninguém me chama para pregar? Não precisa falar, né? Porque se eu pregar dentro do templo, só tem um lugar que eu vou e me chamo. E os membros são abençoados porque ouvem a pregação. E lá eles me chamam porque eles pregam de acordo com a palavra. Eles pregam de acordo com o que tem que ser feito. Amor ao próximo. Versículo 10 de Salmo 141. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. O lobo, ele se veste de cordeiro. E ao se vestir de cordeiro, ele sobe no altar e anuncia a palavra. Ímpio, que não conhece, não tem temor a Deus. Ímpio. Aquele que tem temor a Deus, ele não saqueia o rebanho de Deus. Ele não rouba o rebanho de Deus. Ele ensina. Ele conforta, ele esclarece. Ah, mas é errado eu colocar dinheiro no altar? É errado você ser obrigado a fazer algo. Se o seu coração se move a comprar algo para o templo, Deus vai te abençoar, porque você está cuidando de algo que não é dele, mas você está cuidando de um lugar. Mas isso tem que vir da tua alma, daquele que te enche de sabedoria. Não porque aquele que está no altar falou. Porque Deus não nos obriga a nada, nós somos livres. A única exigência de Deus é que você o ame em primeiro lugar, acima do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu esposo, do teu trabalho. E em segundo lugar, o tão importante quanto o primeiro, é o amor ao próximo. Sem fazer exceção de pessoas, sem ser racista, sem ser preconceituoso, porque Cristo assentou com os gays, assentou com as lésbicas, assentou com as prostitutas, e não mandou elas mudarem. Mas hoje em dia a igreja fala, você tem que mudar para poder entrar. Mas Cristo assentou com ele,
Por quê? Por que os pastores hoje em dia acham que são melhores do que Cristo? Sabe por que Cristo não faz exceção de pessoas? Sabe por que Cristo não mandou a lésbica mudar? Você sabe por quê? Porque aquele que conhece a santidade quer ser santo. Madalena era prostituta. Por que ela mudou? Porque Cristo mandou? Porque ela sentiu a santidade. O Espírito Santo moveu sobre ela. E os pastores falam, você tem que mudar, tem que largar o mundo. Mas o que a Bíblia diz? Por isso que as pessoas estão no caminho errado. A Bíblia, a palavra de Deus, não a palavra do homem devasso, ela diz assim, vinde a mim, da forma que estais. Porque é o meu Santo Espírito que vai te mover, que vai te moldar. Quer sentir a presença de Deus? Abra teu coração. Quer sentir o agir de Deus? Se entregue para Deus. E o mais, Ele fala. Você que está do outro lado. Eu peço a Deus que te abençoe em abundância. Aqueles que colocaram teu nome no livro de oração, eu falo para Deus, olha Pai, Tu conheces o que essa pessoa precisa. Derrama bênção sem medida sobre a vida dela. E aquilo que precisa ser parado, apare, Pai. Para que ela seja íntegra na Tua presença. A você que ainda não deixou seu like, não fez nenhum comentário, não fez nenhuma pergunta, faça. É para isso que eu estou aqui. Para esclarecer todas as suas dúvidas. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Para que você receba em primeira mão a palavra de Deus, o pão da vida. E a todos vocês inscritos, eu peço do fundo do meu coração, pelo poder que me foi dado pelo Altíssimo, que um manancial de bênção recaia sobre vós, sobre você, sua família, e a todos que estiverem à sua volta, e que por onde andares, você possa levar luz e alimento para a alma. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que as bênçãos do Onipotente estejam sempre contigo. Que assim seja.